E aí, gente, Hackerman aqui. No vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre computação quântica, em específico internet quântica ou quantum internet. E aqui a gente estava falando sobre as camadas da internet, né? Que são 7, né? E a gente estava explicando que cada camada ela tem vulnerabilidades, embora da 4 para cima a gente tem mais vulnerabilidades sendo usadas em larga escala. Eu digo em larga escala porque phishing, coisas na web são as coisas mais comuns em ataques em larga escala. E aqui a gente vai para a parte quântica, para a parte em computadores quânticos, né? Na internet quântica, que é um blog da Quantum Information Science and Technology, do Figueroa Research Group, que mostra o Quantum Protocol Stack, ou basicamente isso daqui, só que na parte quântica, né? Que é bem legal, né? A gente vê uma mudança numa coisa tão padrão que a gente aprende na segunda aula do curso de de análise de desenvolvimento de sistemas, né, ou de ciência da computação. É uma coisa que a gente sempre aprende e a gente vê uma mudança nisso, é bem legal. A gente tem que se adaptar a essa mudança e entender como ela funciona. Então aqui a gente tem a camada física, a data link, a rede e transporte. Então a gente tem 4 camadas aqui da internet. A gente não tem a de cima, né, sessão, apresentação, enfim. Então na parte de física, né, você tem sistemas relacionados à memória, que é muito fraca por enquanto. A segunda também que é armazenamento de memória relacionada a entanglement, né? Relacionada a qubits de informação dentro do sistema, que também é relacionada à memória. Então essas duas partes aqui elas são meio broken por enquanto, porque elas não tem como rodar por enquanto, porque a gente não tem memórias suficientemente estáveis para rodar um sistema quântico de forma eficiente usando memória atual. Enfim, na parte de rede a gente tem entanglement swapping, que eu expliquei em outro vídeo, que também é parte da questão de comunicação. E eles estão falando aí da comunicação à distância, né? Usando esse daí, entanglement swapping, né? Então, basicamente, você conseguir comunicar qubits em longa distância, normalmente usando quantum repeaters, né? Ou repetidores quânticos. Que é tipo um repetidor de sinal, gente. Ele não funciona como um repetidor de sinal clássico, de Wi-Fi, por exemplo, que você põe lá em parte da sua casa para repetir o sinal para chegar mais longe do seu Wi-Fi. É algo um pouco mais complexo que tem a ver com o sistema quântico como um todo, que eu já expliquei também em vídeos anteriores. E a parte de transporte, né, que normalmente seria essa, né, que por exemplo, o TCP e o UDP são formas de comunicação muito usadas, que são a base da internet, né, de transportes relacionados a comunicação em si, né, a parte de handshakes relacionados à comunicação na internet. E basicamente a gente vai ver isso daí, né? A teleportação de qubits, de você enviar qubits a longa distância. Isso aqui vai ser mudado, tá? Isso aqui não está tão acurado quanto vai ser no futuro, mas é simplesmente uma ideia para o futuro. É nesse sentido. Outro também que estava mostrando a mesma coisa é do Swiss Quantum Hub, Suíça, se não me engano é Suíça. Então pesquisadores aí em 2019, né, proporam uma OSI layer, né? Só que na parte quântica, que é a camada de transporte, rede, link físico, é a mesma coisa. Só que dá pra ver que eles focam, aqui é um pouco mais detalhado, né? Aqui eles não detalham tanto, mas é o mesmo sentido. Até as cores são iguais, eu acho que são os mesmos caras, né? Então, ali embaixo para você fazer entanglement, né? Você tentar fazer entanglement na parte física, na parte de link você conseguir controlar esses entanglement da melhor forma. Entanglement, gente, é uma base importante para a internet quântica. Então essa coisa que o Einstein dizia que era algo estranho, né, a distância, na verdade é a base dessa tecnologia. E aqui entanglement a longa distância na parte de rede e transmissão de qubits na parte de transporte. Então, enfim, vai falar que a entanglement seria inerente, né, uma conexão inerente na parte física, até porque assim, você comunicar dois qubits entre si é a parte mais importante da comunicação aqui, né? O que contrasta com a internet clássica, né? Em que o estado é compartilhado, né? Entre muitas outras camadas, né?
não, entre camadas mais para cima, né? Então, por exemplo, na parte física, né? Na parte de data link, as coisas são meio, sabe, diferentes da parte tipo de sessão, apresentação e aplicação. São partes diferentes e totalmente, tipo, a parte física é totalmente diferente da parte de aplicação, por exemplo, da parte de transporte. Por exemplo, a parte de transporte é um protocolo de rede usado em todos os sistemas atuais, mas é muito diferente de sei lá, a parte física no sentido de processadores e tal. Mas aqui a gente tem algo mais ligado, né? As redes elas são mais ligadas por causa da questão do entanglement, que você está tentando comunicar os qubits entre si, não é mais uma coisa, uma rede complexa de, de informação sendo processada, mas uma coisa só. São estados gerados por aquele sistema, que realmente é uma coisa realmente complexa, mais que a clássica, mas é uma coisa um conceito só. Né? E uma coisa que é importante, que eu vou usar uma imagem desse artigo, é que os computadores quânticos atuais eles são heterogêneos. Tá, o que significa isso? Significa que eles não são somente assim, a tecnologia que eles usam não é só a computação quântica, não é só usando qubits, mas também usando a computação clássica. Por quê? Porque a gente não tem essa parte de baixo aqui. A gente não tem memória suficiente. A memória quântica no momento, ela é muito tem muito noise, tem muita informação que se perde por causa da interferência do sistema. Então, uma coisa importante nem é para a parte de ciência da computação, é para os físicos, né? Principalmente físicos, nem tanto matemáticos. Os físicos têm que achar formas melhores de conseguir armazenar memória dentro de sistema quântico. Até porque pesquisa na computação quântica para físico, nossa, é uma carreira promissora, né? Porque é um assunto que é novo e vai continuar crescendo e ter muito investimento, né? E a inteligência artificial é aplicável também, então, para quem é físico e gosta dessas duas áreas, inteligência artificial e computação quântica, é uma maneira de pesquisa bem legal. Então, tem essa coisa que computação quântica é uma maneira de conseguir trabalho rápido, né? Se eu tá fazendo pós-doutorado aí, é uma forma de conseguir trabalho rápido, talvez. Porque tá trazendo muito investimento na China, Japão, Estados Unidos e na Europa disso. E é uma forma que é muito importante, principalmente para memória. Então a gente precisa de mais pesquisa em memória. Embora tenha muita, né? Nesse assunto. Eu digo assim, mas tem muita pesquisa, tá? Tem muitos centros de pesquisa nisso, de forma individuais, né? Então essa pesquisa aí mostrando a arquitetura de um computador quântico na sua parte estrutural. Então aqui a gente estaria na camada física e a link. A gente não estaria na parte de rede. A gente pegar a clássica aqui, a gente estaria na parte mais do 1 e do 2, no máximo. No máximo do 1 e do 2. Então você tem o chip quântico, o processador, né? A interface clássica, híbrida, né? Então você tem uma interface híbrida. Então, por exemplo, o resultado que você tem no computador quântico, por exemplo, você fez uma pesquisa para saber a probabilidade relacionada ao número de infectados numa pandemia. Vamos supor. Ou você quer descobrir, sei lá, um novo medicamento usando computação quântica para fazer isso de uma forma mais eficiente, talvez. Você quer saber a estrutura proteica de relacionada a um medicamento que você quer fazer, sei lá. Uma nova estrutura proteica, sei lá. E você quer usar computadores quânticos. O armazenamento desses sinais que vão ser emitidos pelo computador quântico, que vão ser processados pelo computador quântico, eles vão ser realocados para o clássico, né? Então você vai pegar qubits e transformar em bits a informação que é processada pelos qubits. Então tem uma parte importante. Por isso que se chama heterogêneo no sistema quântico atual, porque é a parte clássica e quântica. Talvez no futuro só tenha a parte quântica. Eu creio que esse é o objetivo, mas a clássica por enquanto tem que andar junto. Mas talvez nunca a clássica saia totalmente. É uma opinião minha. A parte de instruções na arquitetura, enfim, compilador, linguagem de programação, enfim, e algoritmos. Então, essa é a parte da camada física e a camada link. Então, essa é uma arquitetura simples não, talvez mais complexa do que parece,
Mas eu queria mostrar para mostrar a parte física como funciona realmente. Que também pode ser hackeável. Essa é a questão. Porque se você tem linguagem de programação, você pode interferir com outras linguagens usando a internet, no caso. Se eu conseguir comunicar com outro computador, que é quântico, né? Eu tiver um computador quântico também. Se usa a linguagem de programação, eu posso achar erros dessa linguagem e hackear. Posso achar buffers overflows, talvez, denial of services. Os mesmos erros que a gente tem na computação clássica, eles podem e talvez vão ser encontrados na computação quântica. Então, eu creio que a parte física do computador vai ser mais segura. Principalmente a de memória. Eu creio que a parte de memória vai ser extremamente segura de computadores quânticos. Eu teorizo isso. Porque a forma como eles são construídos, usando qubits, com o teorema da não clonagem, vai ser meio que impossível de você fazer, por exemplo, um cold boot attack. Até porque, assim, vai ser impossível até porque um computador quântico ele já opera numa temperatura totalmente impraticável. Enfim, menos 273 graus é bastante coisa. Mas eu creio que sim, essa parte física, a parte de link vai ser mais segura. A parte de memória talvez seja mais segura. Mas a parte de você interagir com sistemas usando programação, né? Achar erros na programação, enfim, eu creio que vai ser a mesma coisa. Então, eu creio que a parte física vai ser realmente mais segura, talvez muito mais segura que a computação clássica, infinitamente mais segura. Mas a parte quando você mais sobe no sistema quântico, a gente pode achar mais vulnerabilidades, né? Porque essa parte de rede, por exemplo, daqui não está o suficiente. Porque, por exemplo, na parte clássica a gente tem tantos protocolos, na parte de transporte a gente tem tantos protocolos, na parte de link também, várias ferramentas. Então, isso aqui está muito cru ainda. Então, cada vez mais vão ter mais coisas que vão ser adicionadas aqui, nessa lista, que vão, talvez, permitir que seja hackeável o sistema. Então, a parte física vai ser mais segura, isso eu tenho certeza. Mas a parte que mais sobre na arquitetura, dentro das camadas na internet quântica, vai ser mais segura que a internet clássica? Não sei, mas vai ser insegura. Por isso que vai ter que ter as pessoas de segurança de informação ao longo do tempo, né? Por enquanto talvez não vão focar tão nisso. Por enquanto só pessoas da parte mais física, matemática, química vão focar mais nisso. Mas eu creio que é muito importante que tenha pessoas de segurança de informação que foquem em estudar nisso agora. Para que quando tem um computador quântico viável, a gente está preparado para entender as vulnerabilidades que sejam possíveis nele e na internet quântica. Então espero que esse vídeo tenha sido útil. A gente continua amanhã. Até o próximo.